Olá, boa tarde. Vocês ouvem-me bem? Eu falando assim, vocês conseguem ouvir? Aqui? Ok. Vamos ver como é que isto corre, porque não é todos os dias que uma pessoa fala ao microfone. Mas bom, então, hum, trago-vos hoje um pouco daquilo que foi uma das personalidades mais importantes da literatura portuguesa. Não diria só do século XIX, talvez de sempre, em Portugal e até, quem sabe, no mundo. Alguém com uma mensagem muito profunda, às vezes difícil de compreender, porque para compreender Antero de Quental é necessário trabalhar com aquilo que é a nossa intuição. Nem sempre a razão lá chega. E vamos hoje tentar entrar um bocadinho nesse universo, nessa onda de vida, que foi curta, mas talvez uma aventura. Talvez com tão pouco tempo nós não tínhamos a possibilidade de fazer tanta coisa como fez Antero de Quental. Não vou entrar demasiado naquilo que é a mensagem, porque eu quero que vocês depois entendam-na através daquilo que é, daquilo que vai trazer o grupo Calíope, da poesia que vamos recitar, que elas vão recitar. Então, falando um bocadinho da vida de Antero de Quental, ele nasceu em São Miguel, nos Açores, em abril de 842, portanto estamos a falar do século XIX em Portugal. Ele foi um poeta, um ensaísta, um filósofo acima de tudo, alguém que pensava realmente nas grandes questões da humanidade e da sociedade da altura dele. Era também um revolucionário, sem dúvida. Era alguém que queria transformar o mundo e principalmente pela literatura. O que já por si diz muito dele. Mas bom, então ele nasceu em São Miguel. E conta-se que aos 10 anos de idade ouviu pela primeira vez a Ode de Deus de Alexandre Herculano. E ele escreve que ele não compreendia sequer todos os conceitos e todas as palavras daquela poesia, mas de alguma forma isso despertou aquilo que se tornou mais tarde na sua grande devoção espiritual, religiosa, numa espécie de um ideal religioso que ele desenvolveu dentro do seu coração. Isto com 10 anos de idade. Aos 16 anos, já estamos a falar em 1858, ele veio para o continente e inscreveu-se no curso de Direito da Universidade de Coimbra. Ora, estamos a falar de um rapaz de 16 anos. E olhando hoje, eu enquanto investiguei e procurei sobre a vida dele, realmente dá que pensar, porque pensar hoje num rapaz ou numa menina de 16 anos, a diferença é muito, muito grande. Vamos dizer que aos 19 anos ele começou a publicar sonetos. Portanto, 3 anos depois de já estar na faculdade, ele começou já a publicar sonetos. E, rapidamente, na faculdade, ele acabou por se tornar uma espécie de líder, pela personalidade que tinha, que era cativante, era alguém que pensava realmente e que despertava nos outros uma vontade de fazer mais, de fazer alguma coisa. De não ser apenas alguém que estaria numa espécie de passividade, a receber apenas, mas sim alguém que queria transformar o mundo. E então, desculpem-me que eu tenho que ir às notas porque eu e datas, é difícil, mas em 1864 ele já se tinha formado, ou seja, entrou em 58 na faculdade, em 64 já estava formado, em 65 ele lança Odes Modernas, que ele próprio chamou de poesia de combate. Então, era poesia para combater todo o sistema literário que estava imperante na altura. Na altura vivíamos numa sociedade que, não só em Portugal, mas sabemos que cá as coisas demoram sempre mais um pouco a chegar. Hoje em dia já não é tanto assim, mas antigamente era uma realidade.
em comparação com o resto da Europa. E Antero de Quental faz estas odes num estilo de literatura que ainda era completamente revolucionário em Portugal, que estava a ser desenvolvido na Europa, que ia contra aquilo que era a literatura romântica, que era o que estava imperante na altura. Ele queria trazer aquilo que seria uma literatura mais, como direi, enquanto que o movimento romântico pretendia uma aspiração mais ao sentido dos heróis, de algo mais de uma visão mais romantizada da sociedade, ele queria trazer um estilo literário mais concreto, que falasse do ser humano pelo ser humano e por aquilo que realmente acontecia na sociedade, não ao contrário. Com esta odes desenvolveu-se aquilo que se calhar alguns já ouvimos falar, que foi a questão Coimbra. Ou seja, estamos a falar de uma personalidade que conseguiu desencadear um combate de literaturas que durante pelo menos um ano em jornais saíam combates entre dois estilos de literatura totalmente diferentes, em que Antero de Quental era precisamente o que estava à frente a defender aquilo que seria o novo estilo de literatura daquele momento. Ele defendia muito uma missão revolucionária da poesia e do poeta. Ou seja, ele não defendia a poesia como arte por arte, como algo estético apenas, como algo meramente adornante, mas sim que poderia, através da poesia, transformar aquilo que estava à sua volta. Estamos a falar de um idealista, não estamos a falar de alguém, de um ser humano que pensa simplesmente no seu dia-a-dia. Estamos a falar de alguém que aspirava a valores como a justiça, desenvolver a razão, trazer a verdade. Ele lutava muito contra também aquilo que seria a monarquia da altura, os reis, os governos tiranos e tudo o que seria religiões inúteis, vamos pôr assim. Não que ele não tivesse uma religiosidade muito profunda, que tinha, mas era mais uma espiritualidade do que propriamente religiosidade. Ele tinha, e isso sente-se na poesia dele, ele era muito místico, tinha uma ligação com o sagrado, com o divino, mas algo que trespassava a máscara de qualquer religião. Era algo que ele vivia por dentro. Então estamos a falar de anos muito intensos, em que ele realmente conseguiu desencadear uma série de revoluções em Coimbra, e diz-se ainda que ele pensou em alistar-se no exército de Garibaldi para ir lutar em Itália. Acabou por não ir. Quem sabe teria tido outro destino, mas a vida assim o quis. Quando regressou de Lisboa, ou seja, ele veio de Lisboa para Coimbra, foi porque nós estamos em Lisboa, peço desculpa, passou pouco tempo lá, foi na altura em que ele começou a desenvolver um trabalho de tipográfico e depois foi para Paris para fazer essa profissão. Ele queria sentir um pouco o mundo. Digamos que ele próprio tinha alguma noção de que ele vivia muito conectado com aquilo que eram os ideais e com uma revolução interior, mas ele conhecia pouco daquilo que era o mundo concreto. E então ele foi para a França, para Paris, ter uma experiência mais, digamos, concreta, mais laboral, de saber o que era o proletariado francês. E bastou-lhe um ano para ficar completamente desiludido, ou seja, o mundo terreno era algo que o desiludia, porque outra vez era alguém muito idealista. Ele próprio escreve, numa das cartas que escreveu a um dos seus amigos, que a minha filosofia falha-me na prática. Ou seja, tudo aquilo a que ele aspirava, ele não conseguia trazer à prática, porque o ser humano
não vive no ideal, embora ele tentasse captar essa realidade. Então ele regressou desiludido, sentiu que o trabalho moderno era forçado, era pálido e, nas palavras dele, dividido, desnatural e injusto. Não que tenha mudado grande coisa. Bom, em 1869 ele viaja para os Estados Unidos, ele voltou a Portugal, teve pouco tempo, também há aqui uma altura em que ele volta a Portugal, volta a Paris e depois então vai para os Estados Unidos. Na altura estudou lá as grandes questões sociais ligadas àquilo que seria o proletariado e os movimentos económicos, já da altura. Quando regressa, conhece então alguém que o marca para sempre, que é Oliveira Martins, uma personalidade que foi seu amigo até ao fim e que teve uma grande importância na vida dele. Entretanto, volta para Lisboa e partilha um andar com uma personalidade da altura, que era Jaime Batalha Reis, que ficou muito conhecido porque foi lá que ele fundou o Cenáculo. E o Cenáculo era um encontro entre amigos, em que faziam tertúlias para debater as grandes questões sociais da atualidade. Mas não estamos a falar de amigos quaisquer, estamos a falar de Guerra Junqueiro, estamos a falar dessa de Queiroz, estamos a falar de João de Deus, de Ramalho Ortigão, enfim, grandes personalidades, pensadores da altura, que eram todos amigos, e é incrível agora pensar o que é que seriam essas reuniões de génios da literatura portuguesa, como debateriam e a que realidades chegavam. Em 1870 ele inicia a atividade política, ou seja, ele teve um movimento político em Portugal, introduz a Associação Internacional dos Trabalhadores em Portugal, funda a Associação da Fraternidade Operária, que depois acabou por se afastar por questões internas ideológicas, mais uma vez, ou seja, a ideologia que ele tinha não conseguia na prática colocá-la a funcionar. Também quem estava à frente com ele não aceitava determinadas coisas, então ele saiu. Fundou também e dirigiu um jornal democrático português, que era a República, chamava-se mesmo Jornal da Democracia Portuguesa. Já depois, em 71, isto também é muito conhecido, até porque surgiram daqui livros e muito interessantes. O Cenáculo, o tal grupo de amigos, eles começam a fazer conferências democráticas no Casino Lisbonense. E em 27 de maio desse mesmo ano, ele proferiu um discurso que mais tarde virou um livro, que se chama A Causa da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos 3 séculos, em que ele faz toda uma explicação histórica de porque é que Portugal e Espanha, que foram numa determinada altura histórica os reis do mundo, não é? Dividiram o globo a meio, mas rapidamente perderam tudo. E então ele faz, é incrível, leiam se for possível, ele explica muito bem porque é que nós portugueses, acabámos por decair muito, porque perdemos indústrias, passámos a viver das riquezas que vinham de fora. E, ou seja, chegámos a um ponto em que comprávamos de fora, íamos buscar artigos à Índia, vendíamos a matéria-prima, mas depois íamos comprar o produto final. Ou seja, então não era um bom negócio, não foi um bom negócio e também acaba por retratar o português como aquele que ficou meio perdido nesse tempo, em que fomos os grandes descobridores. E então que há uma névoa que leva Portugal. E ele dizia isto em 1870, que ainda naquela altura, e quem sabe ainda hoje, era um problema a nível social que enfrentávamos. Em 1873 há uma reviravolta na vida dele, porque o pai morre. E é aqui que se nota mesmo a volta. Estávamos a falar de uma personalidade que até agora demonstrava uma força incrível para mudar tudo o que está à sua volta, alguém completamente idealista e com um sentido de sagrado muito profundo e de caminho e de destino, mas com a morte do pai ele volta a São Miguel e um ano depois é-lhe diagnosticada uma doença que há quem diga que era esquizofrenia, noutros sítios simplesmente diz-se que era uma doença maníaco-depressiva. Bom,
Ele nunca mais se recuperou. Ele próprio escreve que nunca mais conseguiu restabelecer as suas próprias forças desse embate. A medicina em Portugal ele não ficou satisfeito, acabou por procurar ajuda em Paris, mas nada acabava por funcionar. Em 1877 já ele volta a Portugal, depois da morte de um amigo da altura de Coimbra, Germano Meireles, que tinha 2 filhas pequenas, e ele adotou essas 2 meninas e, de alguma forma, a mãe também, ou seja, não é que ele tenha adotado a mãe, mas a mãe continuou a acompanhar a vida das miúdas, ou seja, viviam todos juntos. Embora ele estivesse completamente destroçado, ele ainda tinha um coração capaz de acolher uma família que estava necessitada. Em 1881 ele mudou-se para Vila do Conde e aí diz que foram os 10 anos mais estáveis da sua vida, em que o Mars era um grande companheiro, estava também perto de Oliveira Martins, perto também de Alberto Sampaio, que era daqui de Famalicão, ou seja, tinha amigos, estava perto do Porto também, que ele adorava o Porto, ele via o Porto como a cidade de Portugal. E diz-se que foram anos muito proveitosos em que ele escreveu, em que estava mais tranquilo. Entretanto, em 1886, depois de uma grande pressão dos amigos e muito por culpa de Oliveira Martins, ele publicou uma versão de sonetos completos, porque ele desde os 19 anos escrevia sonetos, já tinha começado, aliás, se calhar até antes, mas a partir dos 19 começou a publicá-los, e nesta altura já tinha mais de uma centena de sonetos e acabou por fazer o lançamento deles completos. Já em 1890 há uma última intervenção pública dele com a Liga Patriárquica do Norte, em que, aproveitando um movimento, uma altura de momento político instável em Portugal, queria-se erguer uma bandeira patriótica e lembraram-se do nome de Antero de Quental, porque era preciso alguém que tivesse nome, que soasse a respeito, não é? Que só a sua presença desse confiança, e então lembraram-se do nome de Antero de Quental. Ele acabou por assumir a presidência, mas pouco tempo depois o movimento político que estava por trás desta liga começou ou seja, começaram a surgir demasiados interesses pessoais misturados com aquilo que seria a bandeira que se queria erguer. E ele tinha demasiado bom caráter e afastou-se. Bom, em 1891 ele parte de novo para os Açores, isto em junho de 91, leva as filhas. A princípio, diz Oliveira Martins, que recebia cartas ainda com algum... Parecia que a mudança tinha sido boa, mas ele acaba por se suicidar poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, num banco em São Miguel, que ainda hoje é lembrado. Aliás, existe lá uma placa com a palavra esperança, mesmo onde aconteceu. Estamos a falar de alguém que perdeu completamente a esperança em si, na humanidade, talvez, acredito eu. Aí já é algo que eu imagino. Mas depois de passar aqui pela vida que de alguma forma, aliás, foi heroica até certo momento, e infelizmente depois ele não teve força para suster esse momento. Eu acredito que existem várias formas de chegar à alma de alguém que já não está cá e que deixou uma pegada. Uma das formas é ler sobre a sua vida e aquilo que vos estive a falar um bocadinho. Outra das formas é pelas palavras dos seus amigos e depois, claro, pelas próprias palavras, mas isso eu depois deixarei para as Calliope que virão já. Eu queria deixar convosco, vou-vos ler aqui um pequeno texto escrito por Eça de Queiroz, porque depois da morte de Antero de Quental houve um movimento de vários amigos, como vos disse, ele tinha amigos que não eram quaisquer amigos, e então eles escreveram um grande livro que se chama In Memoriam, de Antero de Quental, em que guardaram memórias do amigo,
e eu trouxe uma parte do texto de Eça de Queiroz para vos ler, que se chama Um Gênio que Era um Santo. E diz assim: Em Coimbra, uma noite macia de abril ou maio, atravessando lentamente com as minhas sebentas na algibeira o largo da feira, avistei sobre as escadarias da Sé Nova, romanticamente batida pela lua, que nesses tempos ainda era romântica, um homem de pé que improvisava. A sua face, a granha densa e loira, com lampejos fulvos, peço desculpa, a sua face, a granha densa e loura com lampejos fulvos, a barba de um ruivo mais escuro, frisada e aguda à maneira siricaia, reluziam. O braço, inspirado, mergulhava nas alturas como para as revolver. A capa, apenas presa por uma ponta, rojava por trás, largamente negra, nas lajes brancas, em pregas de imagem. E, sentados nos degraus da igreja, outros homens, embuçados, sombras imóveis, sobre as cantarias claras, escutavam em silêncio e em enlevo como discípulos. Parei, seduzido com a impressão que não era aquele um repentista picaresco ou amavioso, como os vates do antiquíssimo século XVIII, mas um bardo dos tempos novos, despertando almas, anunciando verdades. O homem, com efeito, cantava o céu, o infinito, os mundos que rolam carregados de humanidades, a luz suprema habitada pela ideia pura e os transcendentes recantos. Isto aqui eu vou-vos explicar porque ele faz uma pausa para descrever uma pequena quadra que Antero estaria a dizer. Os transcendentes recantos aonde o bom Deus se mete, sem fazer caso dos santos, a conversar com Garrett. Deslumbrado, toquei o cotovelo de um camarada que murmurou por entre os lábios abertos de gosto e pasmo. É o Antero. Deus conversava com Garrett. Depois, se bem me lembro, conversava com Platão e com Marco Aurélio. Todo o céu era uma radiante academia. Os santos mais ilustres, os Agostinhos, os Ambrósios, os Jerónimos, permaneciam fora, pelos pátios divinos, sumidos numa névoa subalterna, como plebe imprópria, a penetrar no concílio dos filósofos e dos poetas. Mas o escravo Epicteto aparecia, ainda coberto com as cicatrizes da sua vasta mão direita, donde se esfarelava o barro com que ela fabrica os astros. E outro trecho. Epicteto, meu amigo, quero ouvir o teu ditame e aconselhar-me contigo. Então, perante este céu, onde os escravos eram mais gloriosamente acolhidos que os doutores, destracei a capa também, sentei-me num degrau, quase aos pés de Antero, que improvisava a escutar, num enlevo, como um discípulo. E para sempre assim me conservei na vida. Então, Antero de Quental considerava, Eça de Queiroz considerava Antero de Quental um mestre. Estamos perante uma personalidade realmente muito fascinante, com uma elevação de alma que já não é muito comum apreciar. Tomara nós podermos passar numa escadaria de Coimbra e ver alguém com esta elevação, com este espírito de quem dizia verdades, de quem trazia ao mundo algo novo, que não totalmente original, mas renascido, talvez, como a Fênix. E a terceira forma de conhecer alguém é pelas palavras do próprio, e por isso eu vou passar as palavras às queridas Calliope. E como vai ser uma parte de poesia, eu queria vos pedir que só batam palmas no final de todos os poemas, está bem? Muito obrigada. Aspiração. Meus dias vão correndo vagarosos, sem prazer e sem dor. E até parece que o foco interior já desfalece e vacila com raios duvidosos. É bela a vida,
e os anos são formosos. Nunca o peito amante o amor falece. Mas, se a beleza aqui nos aparece, logo outra lembra de mais puro gozos. Minha alma, ó Deus, a outros céus aspira. Se um momento aprendeu mortal beleza, é pela eterna pátria que suspira. Porém, do pressentir dá-me a certeza. Dama e sereno, embora a dor me fira, eu sempre bendirei esta tristeza. Embebido num sonho doloroso que atravessam fantásticos clarões, tropeçando num povo de visões, se agita o meu pensar tumultuoso. Com um bramir de mar tempestuoso, que até aos céus arroja os seus caixões, através de uma luz de exalações, rodeia-me o universo monstruoso. Um ai sem termo, um trágico gemido, ecoa sem cessar ao meu ouvido, com horrível, monótono vai-vem. Só no meu coração, que eu sonde imenso, não sei que voz, que eu mesmo desconheço, em segredo, protesta e afirma o bem. Ideia 3. Força é, pois, ir buscar outro caminho, lançar o arco de outra nova ponte, por onde a alma passe, e um alto monte aonde se abra luz o nosso ninho. Se nos negam aqui o pão e o vinho, avante. É largo, imenso este horizonte. Não se fecha o mundo, e além de fronte e em toda parte há luz, vida e carinho. Avante, os mortos ficarão sepultos, os vivos que sigam sacudindo como o pó da estrada os velhos cultos. Doce e brando era o seio de Jesus. Que importa? Havemos de passar seguindo, se além do seio dele houver mais luz. Mais luz. Amem à noite os magros crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam, mudos e impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo, e a tarde rumorosa e repousada. Viva e trabalha em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver, morrendo, o claro sol, amigo dos heróis. A J. Félix dos Santos. Sempre o futuro, sempre, e o presente nunca. Que seja esta hora em que se existe, de incerteza e de dor, sempre a mais triste, e só farto desejo um bem ausente. Ah, que importa o futuro, se inclemente essa hora, em que a esperança nos consiste, chega, é presente e só a dor assiste. Assim, qual é a esperança que não mente? Desventura ou delírio? O que procuro? Se me foge, é miragem enganosa. Se me espera, pior, espectro impuro. Assim a vida passa vagarosa. O presente, sempre a aspirar ao futuro.
O futuro, uma sombra mentirosa. Luta. Dorme a noite encostada nas colinas, como um sonho de paz e esquecimento. Desponta a lua, adormeceu o vento, adormeceram vales e campinas. Mas a mim, cheia de atrações divinas, dá-me a noite de rebate ao pensamento. Sinto em volta de mim tropel nevoento, os destinos e as almas peregrinas. Insondável problema. Apavorado, recua o pensamento, e já prostrado, estúpido à força de fadiga, fito inconsciente as sombras visionárias, enquanto pelas praias solitárias ecoa, ó mar, a tua voz antiga. Obrigada. Diálogo. A cruz dizia a terra onde assentava, ao vale obscuro, ao monte áspero e mudo: que és tu, abismo e jaula, aonde tudo vive na dor e em luta cega e brava? Sempre em trabalho, condenada escrava, que fazes tu de grande e bom contudo? Resignada, és só lodo informe e rudo, revoltosa, és só fogo e hórrida lava. Mas a mim não há alta e livre serra que me possa igualar. Amor, firmeza, sou eu sou. Sou a paz, tu és a guerra. Sou o espírito, a luz, tu és tristeza. Ó lodo escuro e vil, porém a terra respondeu: cruz, eu sou a natureza. Há uma mulher. Para tristezas, para a dor nasceste. Podia a sorte pôr-te o berço estreito, nalgum palácio e ao pé do rejo leito, em vez deste areal onde cresceste. Podia abrir-te as flores, com que veste as ricas e as felizes. Nesse peito, fazer-te a que fortuna há sempre feito, terias sempre a sorte que tivesse. Tinhas de ser assim, teus olhos fitos, que não são desse mundo, e onde eu leio uns mistérios tão tristes e infinitos. Tua voz rara e esse ar vago e esquecido, tudo me diz a mim, e assim creio, que para isto só tinhas nascido. Visão. Eu vi o amor, mas nos seus olhos baços nada sorria já. Só fixo e lento morava agora ali um pensamento de dor sem trégua e de íntimos cansaços. Pairava, como espectro nos passos, todo envolto num nimbo pardacento, na atitude convulsa do tormento. Torcia e retorcia os magros braços e arrancava das asas destroçadas, a uma e uma, as penas maculadas, soltando a espaços um soluço fundo, soluço de ódio e raiva impenitentes. E do fantasma as lágrimas ardentes caíam lentamente sobre o mundo. Idílio. Quando nós vamos ambos de mãos dadas colher nos vales lírios e boninas e galgamos de um fôlego as colinas dos rocios da noite ainda orvalhadas. Ou, vendo o mar das ermas comiadas, contemplamos as nuvens vespertinas
que parecem fantásticas ruínas ao longe, no horizonte amontoadas. Quantas vezes, de súbito, emudeces? Não sei que luz no teu olhar flutua. Sinto-me tremer-te a mão e empalideces. O vento e o mar murmuram orações e a poesia das coisas se insinua, lenta e amorosa em nossos corações. Noturno. Espírito que passas quando o vento adormece no mar e surge a lua. Filho esquivo da noite que flutua, tu só entendes bem o meu tormento. Como um canto longínquo, triste e lento, que voga subtilmente se insinua sobre o meu coração que tumultua. Tu vertes pouco a pouco o esquecimento. A ti confio o sonho em que me leva, um instinto de luz rompendo a treva, buscando entre visões o eterno bem. E tu entendes o meu mal sem nome, a febre de ideal que me consome, tu só, gênio da noite, e mais ninguém. A Virgem Santíssima. Num sonho todo feito de incerteza, de noturna indizível ansiedade, é que eu vi teu olhar de piedade, e mais que piedade, de tristeza. Não era o vulgar brilho de beleza, nem o ardor banal da mocidade, era outra luz, era outra suavidade, que até nem sei se as há na natureza. Um místico sofrer, uma aventura feita só de perdão, só de ternura e da paz da nossa hora derradeira. Ó visão, visão triste e piedosa, fita-me assim calada, assim chorosa, e deixa-me sonhar a vida inteira. Redenção 1. Vozes do mar, das árvores, do vento. Quando às vezes num sonho doloroso me embala o vosso canto poderoso, eu julgo igual ao meu vosso lamento. Verbo crepuscular e íntimo alento das coisas mudas. Salmo misterioso. Não serás tu, queixume vaporoso, o suspiro do mundo e o seu lamento? Um espírito habita na imensidade, uma ânsia cruel de liberdade, agita e abala as formas fugitivas. E eu compreendo a vossa língua estranha, vozes do mar, da selva, da montanha. Almas irmãs da minha, almas cativas. Nirvana. Para além do universo luminoso, cheio de formas, de rumor, de lida, de forças, de desejos e de vida, abre-se como um vácuo tenebroso. A onda desse mar tumultuoso vem ali expirar, esmaecida. Numa imobilidade indefinida, termina ali o ser, inerte, ocioso. E quando o pensamento, assim absorto, emerge a custo desse mundo morto e torna a olhar as coisas naturais, a bela luz da vida, ampla, infinita, só vê como o tédio, em tudo quanto fita, a ilusão e o vazio universais. Com os mortos. Os que amei, aonde estão? Idos, dispersos,
arrastados no giro dos tufões, levados como em sonho, entre visões, na fuga, no ruído dos universos. E eu mesmo, com os pés imersos na corrente e à mercê dos turbilhões, só vejo espuma lívida em caixões e entre ela, aqui, ali, vultos submersos. Mas se paro um momento, se consigo fechar os olhos, sinto-os ao meu lado de novo. Esses que eu amei vivem comigo. Vejo-os, ouço-os e ouve-me também, juntos no antigo amor, no amor sagrado, na comunhão do ideal do eterno bem. Estoicismo. Tu que não crês, nem amas, nem esperas, espírito da eterna negação, o teu hálito gelou-me o coração e destroçou-me da alma as primaveras. Atravessando regiões austeras, cheias de noite e cava escuridão, como num sonho mau, só ouço um não, que eternamente ecoa entre as esferas. Porque suspiras? Porque te lamentas, cobarde coração? De balde intentas opor à sorte a queixa do teu egoísmo. Deixa os tímidos, deixa os sonhadores, a esperança vá, seus bons vulgores. Sabe tu encarar sereno o abismo. Ideia 4. Conquista, pois, sozinho o teu futuro, já que os celestes guias te hão deixado, sobre uma terra ignota abandonado, homem prescrito, rei, mendigo escuro. Se não tens que esperar do céu, tão puro, mas tão cruel, e o coração magoado sente já de ilusões desenganado, das ilusões do antigo amor perjuro. Ergue-te, então, na majestade estoica de uma vontade solitária e altiva, num esforço supremo de alma heroica. Faz um templo dos muros da cadeia, perdendo a imensidade eterna e viva no círculo de luz da tua ideia. Justitia Mater. Nas florestas solenes, há o culto da eterna íntima força primitiva. Na serra, o grito audaz da alma cativa, do coração em seu combate inulto. No espaço constelado, passa o vulto do iluminado alguém que os sóis aviva. No mar, ouve-se a voz grave e aflitiva de um Deus que luta, poderoso e inculto. Mas nas negras cidades, onde solta se ergue de sangue mádida a revolta, como um incêndio que um vento bravo atiça. Há mais alta missão, mais alta glória, o combater à grande luz da história, os combates eternos da justiça. Claro,